Beleza? Então, pessoal, continuando então a nossa revisãozinha, né? Lembrando um pouquinho, hoje a gente vai começar a mexer com a termologia. A termologia, ela envolve na física, ela envolve alguns conceitos que são interessantes. Então, ela começa da termometria, que tem a ver com as escalas termométricas, termometria, dilatação dos sólidos, dilatação dos líquidos, a transmissão de calor, o que é o calor mesmo, que é a calorimetria, o que acontece quando o calor chega no corpo, né? Obviamente, então o que vai acontecer com ele, se ele vai dilatar, se ele não vai dilatar. Quando vocês entram para os gases e um gás recebe calor, o que ele faz? Então aí entra a termodinâmica e é isso, a termologia ela trabalha com essas áreas, termometria, transmissão de calor, dilatação dos sólidos e líquidos, calorimetria, e aí vem a termodinâmica, estudo dos gases, termodinâmica. Então a gente vai, na verdade, dar uma geral, né, na termometria, começar com a termometria. Que tem a ver com o quê? O intuito da termologia é você estudar como que a gente faz para transformar o calor, energia térmica, em outras formas de energia. Então a ideia é que a gente consiga entender o que é o calor. Mas para entender o que é o calor, o que a gente faz? Pô, o calor é o quê? É uma energia térmica em trânsito, tá? Entre dois corpos, beleza. E o que tem a ver, o que tem um corpo tem a ver com o outro? Se tem movimento, tem diferença de potencial. Então há uma relação com a eletricidade, porque na eletricidade tem movimento, tem diferença de potencial. E aqui também, só que a diferença de potencial térmica. Então um corpo tem um potencial térmico diferente do outro. E como é que se representa esse potencial térmico? É através da energia interna, que está associado, em teoria cinética molecular, que está associado à energia cinética média dessas partículas, dessas moléculas. E aí, energia cinética média lembra a temperatura. Então, lembrando, temperatura é medida indireta, né? Você mede pelo um termômetro, mas aí você tem que construir o termômetro. Para construir o termômetro, você usa as escalas. As escalas básicas são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Celsius, a gente usa os pontos fixos, gelo fundente, água e ebulição. O gelo fundente para Celsius é 0, a água e ebulição é 100. Fahrenheit é 32.212 e Kelvin, que é a absoluta, né? Que é 273.373. Então esses são os dados aí iniciais para a gente começar a trabalhar, tá? O primeiro exercício está dizendo assim: um termômetro desconhecido X mede em condições normais de temperatura e de pressão a temperatura de fusão do gelo e registra 20. Então ele está fazendo uma alusão a um ponto fixo, fusão do gelo. Então vamos lá, colocar aqui embaixo 20 na escala X. E para a ebulição da água registra 220, então 220 para a ebulição da água. Tranquilo, né? É correto afirmar que a temperatura de 70 graus X, está entre esses valores aqui, de uma substância qualquer, medida por esse termômetro, equivalerá a quantos graus Fahrenheit? Pô, vai fazer a relação com Fahrenheit, né, mano? Então, ó, Fahrenheit como é que era o mesmo? Isso aqui é o gelo fundente. Fahrenheit 32. Fundente, hein? Cuidado, às vezes, né, solta uma besteira aí. Horrível isso. Depois, água em ebulição. Pô, em Fahrenheit é 212, né? Tranquilo com isso? Então nós vamos trabalhar essa historinha. Existe uma relação entre aqueles 70, que eu não vou colocar 70, porque eu quero montar a função termométrica, né? Então eu vou colocar aqui, ó, existe um X que está associado a um F. E como é que eu faço essa relação entre eles? É sempre do mesmo jeito. Eu decorei a fórmula, tudo bem, mas a ideia não é decorar. Como é que eu produzo aquelas fórmulas de transformação de Celsius, Fahrenheit e Kelvin? É desse jeito. Então eu vou fazer uma interpolação, fazer uma semelhança de segmentos. Existe um segmento aqui que é o mesmo tamanho que esse. E o grandão é o mesmo tamanho que esse, porque os pontos fixos são os mesmos. Então o pequenininho está pelo grandão, assim como o pequenininho aqui está pelo grandão. Então eu posso transformar isso numa sentença matemática. O pequenininho aqui, quem que é? Esse menos esse. Então x menos 20 está para o grandão 220 menos 20. Assim como o pequenininho aqui, f menos 32, está para 212 menos 32. Acabou. Agora a gente tem uma relação matemática entre f e x. Vamos melhorar um pouquinho, é claro, né? X menos 20 está para 200, assim como f menos 32 está para 180. Dá para simplificar a mão um pouquinho, ó, se quiser, né? Então x menos 20 está para... Ó, note aqui tem 20, aqui tem 18. Então dá para dividir por 2, ó, os dois.
Então, se dividir por 2 aqui fica 10. E aqui f menos 32, está ali o nosso 9, né? Então, dividiu por 2, 10, dividiu por 2, 18. Você tem uma relação. Ah, eu posso deixar o f sozinho, posso deixar o x sozinho. Você tem uma função a partir dessas variáveis f e x. Não vamos deixar separado. Vamos deixar aqui e nós vamos responder. Olha, ele está falando que ele quer saber quanto que o x, se o x for 70 graus x, quanto que vale Fahrenheit. Vamos substituir ali, ó. 70 menos 20 dividido por 10, tá lá, igual f menos 32 dividido por 9, né? Substituir. Eu vou ter então 70 menos 20 vai dar 50 dividido por 10 é igual a f menos 32 dividido por 9. 50, isso aqui dá 5, 9 vezes 5, 45, que é igual a f menos 32. Passou 32 para lá, o f vai 32 mais 45, 77 graus Fahrenheit. E você tem a resposta dessa conversão, tá bom? No caso aí, a alternativa A. E você pode fazer um monte de exercício com isso, tá? Às vezes o cara fala da escala, às vezes ele monta um gráfico, né? De qualquer forma, chegou nessa etapa, acabou o exercício, tá? Quer ver? Vamos fazer outro, ó. Para reduzir custos de um posto de saúde e tal, decidiu-se recuperar um termômetro, tá? Que se encontrava com a escala graduada totalmente apagada. Um profissional de saúde colocou um bulbo de termômetro e tal, então vou representar o termômetro aqui com a escala apagada, A, né? Bem originado. Tá lá, apagado. Um profissional de saúde colocou um bulbo de termômetro em equilíbrio térmico, inicialmente com gelo fundente. Então, ponto fixo, gelo fundente, depois com água em ebulição. Vamos usar gelo fundente, água em ebulição, tá? Tá sob pressão atmosférica normal. Nas duas situações, as alturas atingidas pela coluna foi, baixo aqui ele colocou 4 centímetros, então aqui ele colocou 4 centímetros, então essa escala aqui, ela está em centímetros, tá lá, beleza? E na água em ebulição ele colocou 14 centímetros, tá? E beleza, daí, considerando essa informação, indique a grandeza termométrica desse termômetro. Gente, se é um termômetro clínico, a grandeza termométrica desse cara é o mercúrio, né? Então, o mercúrio é a grandeza termométrica. Desculpe, a substância termométrica, né? E a grandeza termométrica, deixa eu colocar aqui, o mercúrio é a altura da coluna. Então essa aqui seria aí uma alternativa, uma letra A, eu não coloco em letras, mas eu vou colocar ali. Então a substância termométrica do termômetro clínico é o mercúrio. E o que vai variar? Seria a grandeza termométrica. Vai variar a altura da coluna, tá? Então a altura, o H dessa coluna que vai ser nossa grandeza termométrica. Beleza? Escreva a equação termométrica. Mas a gente vai relacionar com a escala Celsius, ele pede aí. E como é que a gente faz para relacionar com a escala Celsius? Na escala Celsius, o mesmo ponto fixo gelo fundente aqui é 0. E aqui é 100, né? Então tá lá, 100. E a gente vai fazer o mesmo procedimento de relação. Existirá uma relação, né, uma altura H aí, eu vou chamar de termômetro A, que se relaciona com a escala Celsius C. E eu vou fazer a mesma coisa, a mesma semelhança de segmentos. Eu vou ter aqui um pequenininho e um grandão, né? Pequenininho e grandão. A mesma coisa aqui, eu vou ter um pequenininho e vou ter um grandão. E vou fazer a mesma relação, tá? Como? Pequenininho aqui, esse menos esse, então A menos 4 está para o grandão 14 menos 4, assim como o pequenininho aqui é C menos 0, está para 100 menos 0. Tranquilo? Agora é só brincar, né? Então vai ficar lá A menos 4 sobre 10 é igual a C sobre 100. Quero deixar isso aqui linear, né? Ou seja, na mesma linha. Vou passar o 100 para lá, 100 dividido por 10 dá 10. Então a nossa função é C, deixar ele sozinho, passo para lá, 10 que multiplica A menos 4. Tá lá, ó. Essa é a nossa
função termômetro. Por que é uma função? Porque se eu colocar o A, eu tenho o C. Se eu colocar o C, eu tenho o A. Então, uma função entre C e A, né? Então, é uma loja aí, né? Não pode fazer propaganda dessas coisas. Mas podia pagar um jabazinho para nós, né? Mas beleza, tranquilo. Beleza. Tá lá, entre C e A. Foi ótimo mesmo. Mas beleza. Tá, a função termométrica tá ali. Então, essa aqui seria a nossa letra B. Né? Não tem de letra, mas tem lá uma letra B. E ele pede ainda o seguinte: determina a temperatura em graus Celsius do corpo de um paciente em equilíbrio térmico com o termômetro quando a altura da coluna é de 7,9. Então eu vou pegar essa função e no lugar do A vou colocar 7,9. C igual a 10 que multiplica 7,9 menos 4. C igual 7,9 menos 4 vai me dar 3,9. Vezes 10, eu vou ter o quê? Uma temperatura em Celsius de 39 graus Celsius, né? Tá lá, febril. Chegar lá no supermercado com essa temperatura, você não entra, né? Nessa pandemia. Tranquilo? E é sempre assim, a alternativa aqui, não, ela é discursiva, então não tem alternativa. Tranquilo, gente? Bem sossegado, bem tranquilo, mas o que eu queria mostrar para vocês era que a forma de trabalho é a mesma. Então você pega um exercício e outro, não vai mudar nada, desde que você se aproprie dessa ferramenta que é fazer essa semelhança em segmentos. Valeu? Então vamos continuar a lista, tá?